Bem com vocês? Que bom estar aqui para poder falar de um assunto maravilhoso. Eu não sei por que vocês estão sentando aí no fundão, hein? Ah! Não, mas o problema é o ar? Ah, Rodrigo, o problema é o ar. Você desliga e deixa só o do fundão. Pronto, já resolvi o problema de vocês, está vendo aí? Ele já vai levantar, desligar, e vocês vêm para cá ficar pertinho de mim. Hoje a gente tem uma tarefa muito. Toda vez que eu venho aqui, eu digo que minha tarefa é especial, né? Mas essa é muito especial. Porque essa fala de algo que nem eu sei qual é o conceito. Eu já vou começar assim, nem eu sei qual é o conceito verdadeiro. Porque eu tenho as minhas experiências com esse que a gente chama de Deus, vocês têm a de vocês. E hoje a gente vai juntar com as nossas experiências e com as experiências que Kardec trouxe e como ele apresentou isso no livro. E também um pouquinho das experiências e do conceito maior que o Lar Harmonia, o Centro Espírita Harmonia, também traz. Então, hoje é uma miscelânea desses conteúdos. Eu espero que vocês gostem. E da última vez que a gente esteve aqui, a gente fez alguns exercícios com vocês e estimulou vocês a sentirem, né? Vocês lembram disso? Que a gente cutucou vocês. Vocês lembram que a gente chegou a fazer vocês sentirem um pouco essa energia ou não? Eu fiz esse exercício? Fiz, né? Ok. Então, hoje, a gente vai pegar um pouco isso na prática e fazer essas reflexões filosóficas sobre o que a gente chama de lei de Deus. Mas antes eu queria mostrar tecnicamente aonde que a gente vai chegar. Então, demonstrar a existência da lei, bem como o seu funcionamento na sociedade. Uma vez eu ouvi uma pessoa que eu admiro muito, ela dizer assim, que ela estudou, ela falou isso também com uma influência dos filósofos orientais, né? Rumi, R-U-M-I. Vocês já ouviram falar de Rumi, o filósofo oriental? Que ele, se eu não me engano, ele era da Turquia, se eu não me engano, ele é turco. E ele tem coisas lindas assim que ele escreve, e essa pessoa, quando ela falou baseada nele, né? De que nós humanos precisamos resolver nosso problema com Deus. Ou a gente resolve o problema, a gente vai sempre ter aquele vazio existencial dentro da gente, porque é impossível fazer uma existência, viver uma existência, sem essa impressão de Deus em nós. Deus está impregnado em nossa alma como uma tatuagem. É uma tatuagem. Você não tem como tirar agora. Está impresso. E não é a tatuagem humana, que hoje tem tecnologia para tirar. É uma tatuagem cósmica, de Deus, da fonte criadora. Ela está impregnada. Na hora que você sai da fonte, você já vem com essa tatuagem. Então, você pode explicar e pode nem explicar. Você pode acreditar e também nem acreditar. Isso não importa. Não importa nada disso. A verdade é que essa existência, ela é real. E as pessoas mais... E é isso que eu estou falando para vocês, eu ouvi da filha de uma pessoa, que ele foi fundador de uma das ideologias mais significativas aqui na Bahia, que foi o comunismo. Ele trouxe a ideia, a ideologia comunista para a Bahia. E, uma certa feita, ela disse que, no beiro da leito da morte, esse pai, que sempre foi ateu, mas no leito da morte, ele mandou chamar ela, que era a única espírita da família, e perguntou para ela: é verdade mesmo? Isso existe? Deus existe? Me fale um pouco desse Deus. É bem emocionante ver isso, porque, no fundo, esse vazio quer ser preenchido. Então, buscar o romance com Deus é entender os meandros da nossa existência e como a gente faz para se apaixonar e para odiar. O que acontece em nossas vidas que a gente se apaixona? E estou falando de pessoas a coisas. A gente vai vivendo tantos conflitos apaixonados ou odiosos dentro de nós.
Então, uma das coisas que eu aprendi para iniciar e falar sobre lei é o seguinte: todo mundo diz que a divindade, Deus, né, é luz, não é isso? Todo mundo diz que a fonte divina é luz, nós somos luz, né? Mas vocês sabiam que a luz, ela é a unificação de todas as cores? Inclusive as cores bem escuras. Mas ela é o ápice disso. Então, não tem como você viver sua vida se você não estiver permeando também a sombra. Então, todas as suas dificuldades, em várias reencarnações nessa vida, é tudo para que você possa ver essa luz, essa unificação de todas as cores, de todas as experiências. Só que acontece o seguinte: quando você vai vivendo as reencarnações, você vai vivendo em determinadas comunidades. Determinadas comunidades têm suas leis próprias, têm seu jeito de viver, de se relacionar com as pessoas. Essa sociedade, ela vai ter, cada sociedade que você viveu, ela tem uma performance, um entendimento desse perfil do Deus, né? Você hoje está aqui no Lar Harmonia, o Centro Espírita Harmonia, e você está ouvindo uma tendência, uma compreensão do que é Deus. Mas também tem a sua, tem a minha, tem as nossas experiências. Daqui a pouco você vai embora, você vai ver alguma coisa na TV, vai ouvir alguém falando, vai pegar um livro e vai adquirindo cada vez mais conhecimento. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, para esse entendimento das leis, como funciona, é importante que você se situe bem na sociedade que você está, para que você não fique muito discrepante. Não que você vá obedecer, aceitar, compreender e aquilo é exato, aquilo que a sociedade mostra para você seja aquilo. Por exemplo, agora, você está dentro de um auditório, ouvindo da nossa parte uma informação sobre o que Kardec traz sobre Deus, a experiência de Sandra sobre Deus, e conforme a gente vai perguntando, vocês também vão trazendo. Mas o que eu estou trazendo no slide, você não é obrigado a acreditar, a aceitar, simplesmente, absolutamente. Então, mas é um pouco do que essa pequena micro-sociedade vai apresentar para você. O que a gente quer é que você pegue essas informações, amplie na sua vida prática e veja o que faz sentido para você e tente entender o seu Deus. Porque o seu Deus, com certeza, é diferente do meu. Eu vou trazer alguns conceitos que são básicos, né, das leis que regem tudo isso, mas, no fundo, a prática é sua, desse entendimento de Deus. Eu vou contar, antes até de continuar nos objetivos, uma coisa muito para mim foi engraçada no início, depois me gerou muita emoção. Mas foi a presença de Deus esteve ali. Eu tenho uma cachorrinha que se chama Jade. Ela vai fazer 7 anos. Ela é um bulldog francês bem pequenininho. E tem uma tartaruga tigre d'água desse tamanhozinho que ela é mais velha que eu. Eu tenho 60 anos. Quando eu nasci, ela já existia. Deve ter 70, 80, por aí. E agora, tem 1 mês e meio, essa tartaruga parou de comer, ela começou a inchar, parou de andar, os olhinhos dela ficaram grudados e, obviamente, a gente ficou apavorado. Ela não cria muito efeito, assim, não interage muito com a gente, né? Só na hora de comer, ela sai, a gente sabe que ela está com fome. Mas é muito tempo com a gente. E aí eu fui procurar um veterinário e não achei, porque não é fácil achar um veterinário silvestre. Então, eu achei um veterinário silvestre na Universidade Federal da Bahia, fui até lá, eles cuidaram, aí diagnosticaram, ela estava ali com desidratação, com pneumonia e septicemia. Ela estava com infecção generalizada por conta de uma pneumonia. E aí fez raio-x, é engraçado, fez exames, igual todo mundo faz, né? E aí veio o diagnóstico, ela está com pneumonia, precisa fazer tratamento. E o tratamento, a gente não vai poder te ajudar, porque a gente vai entrar em greve, a gente vai fazer paralisação. O pessoal de veterinário vai paralisar. Eu falei, e agora? Onde é que eu vou arrumar um veterinário particular, né, Silvestre? Aí ela falou, não, aqui tem uma lista de ex-alunos, eles são especialistas nisso. Peguei o primeiro da lista, entrei em contato.
E aí eu falei assim, ó, tem um detalhe, tinha 5 remédios para poder dar, vitamina C, cálcio, 2 tipos de antibiótico, anti-inflamatório, e tinha 2 nebulizações por dia para fazer. E aí veio, né? Como é que eu vou fazer nebulização numa tartaruga? Eu sou enfermeira, mas eu não saberia, não sei nem como é essa ferramenta, esse instrumento. E aí a veterinária, não, fica tranquila, eu posso fazer, e é atendimento domiciliar. Ok, e aí veio, né, o valor, e eu quase caí da cadeira, porque atendimento domiciliar, naturalmente, ele não é barato. Né? Tive que mandar fazer fórmula de remédio. Mas o que eu quero contar para vocês é que, quando ela me trouxe esse orçamento, eu tinha acabado de me aposentar. Era o primeiro mês, o dinheiro era o primeiro mês da aposentadoria. E aí, quando ela me deu aquele orçamento, e ela teria que vir em casa 2 vezes por dia, e tinha que fazer vários medicamentos, quando a família, os amigos e as pessoas ficaram sabendo daquele valor e o quanto eu ia gastar, porque não foi realmente uma coisa barata, eles falaram assim, você é louca. Como é que você vai fazer uma coisa dessa? É um animal, ele já está velhinho, já está indo embora, ele não causa nada, não vai... E aquilo me bateu assim, eu falo isso emocionada, porque me bateu profundamente de qual é a minha visão sobre ser vivente. É isso que eu questionei. O que eu pensei com 60 anos, o que eu adquiri de informação, de emoção, de sentimento sobre ser vivente. Eu estou entrando na terceira idade e eu não gostaria de ser abandonada. E eu falo, eu ando. Eu gostaria de ser bem cuidada. Aquele ser é um ser que estava dependente completamente, estava entrando em fase terminal e estava morrendo vivo na minha frente. Não teve uma pessoa que foi a meu favor. Ninguém. Foi todo mundo contra. Você não vai gastar esse dinheiro para fazer isso. Eu olhei para aquilo, olhei para a tartaruga e saí da veterinária, né? Eu falei, eu vou pensar, daqui a pouquinho eu te dou a resposta. Fui para casa com ela, chorei muito, porque foi uma decisão que eu não estava acostumada a tomar. Não estava. Eu poderia dizer que poderia ser a entrada de um carro. Não 30 mil reais, mas 5 mil reais. Eu iria disponibilizar esse dinheiro? E aquilo mexeu muito comigo, porque foi a primeira vez que eu tive entre a espiritualidade, a matéria, interpretar sobre ser vivente, o que eu faço com os meus valores, o que eu penso da vida, se vale a pena. E fiquei pensando, e aí eu ouvi de uma das veterinárias que eu fiz orçamento, mas caso você não queira, você pode levar ela para o IBAMA vai saber como lidar. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça é, mas ela não foi para o IBAMA, ela chegou na minha mão. Foi a primeira vez que eu peguei um animal na mão, quando eu era pequenininha. Veio uma série de coisas, mas, fundamentalmente, eu olhei para aquele ser e disse assim, é um ser vivente. O que a gente faz nas nossas relações interpessoais com seres viventes? Eu decidi por fazer o tratamento. Ela está linda, já está brilhando, o casco voltou com cálcio, né, perfeito, fez nebulização 2 vezes por dia. Foi lindo de ver essa evolução. E digo a vocês, foi o melhor dinheiro que eu paguei, assim, com decisão consciente do que eu fiz. Eu tomei uma excelente decisão. Eu estou em paz comigo. Aquele dinheiro veio, não saberia ainda o que eu ia fazer com o dinheiro, porque eu não sabia quem ia me aposentar agora. Então, o dinheiro foi bem direcionado. Então, quando a gente está na sociedade, a gente vai ouvir e vai receber milhares de interferências para que a gente se posicione como humano diante da vida. E aí você vem perguntando, o que é a vida para você? Quando você toma uma atitude, em que você se baseia como valor? Porque o que está posto como lei dos homens, por exemplo, Constituição Federal, o seu Código de Ética Profissional, o regimento da instituição, tem lá na entrada, não pode entrar
com roupa de banho. Vocês viram? Vocês chegaram a ver alguma vez? Está escrito lá na entrada. É um regimento interno. Então, na tua casa, eu tenho certeza que você tem um jeito de ser na tua casa. Você não deixa a tua porta aberta para entrar qualquer um. Você tem hora para fechar, você tem hora para desligar a televisão, você tem dia certo para trocar roupa de cama. Então, assim, todo mundo vive dentro das leis. Mas qual seria essa lei de que tanto a gente fala? Porque a gente está atrelando aqui o funcionamento dessas leis dentro de uma sociedade. Como é que a gente dá conta disso? E o que eu quero introduzir é exatamente isso. O que a gente quer que você reflete quando você sair daqui é aonde você estiver, seja com quem você estiver. Preste bem atenção, porque diante das leis tem uma lei interna. Tem um valor, uma essência interna que vai balizar e é muito maior do que todas elas. Aí você vai me falar, mas aí você está me dizendo de que eu posso burlar um código de ética profissional por causa dessa lei interna? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando de que essa lei interna ela tem que fazer sentido para você. E fazer sentido é você é capaz, como humano, como esse ser vivente, viver aqui e se adaptar e dar conta das outras leis que estão aqui. Você consegue conviver com isso sem sofrer? Esse é o grande desafio, é estar no mundo, com os problemas do mundo, sem se envolver com os problemas do mundo dentro da sua lei e da lei do outro. É um quebra-cabeça? É. Mas você não consegue ficar bem com esse quebra-cabeça, equilibrá-lo, se você não sentir Deus dentro de você. Então, é isso, é bem filosófico também, mas a gente vai tentar explicar para vocês, diante dessas informações que Kardec traz, sobre como essas leis de Deus ele funciona através do tempo e do espaço. É demonstrar que as leis de Deus são instrumentos para a harmonia universal. Por isso que eu disse para vocês. Imagine você estar aqui para tomar uma decisão baseado nesses valores que você tem interno, que são as leis que fazem sentido para você, que o que é ético para mim, por exemplo, não é ético para você. Imagine você precisar ficar bem, harmonizar uma sociedade diante daquilo que você concorda ou não, diante daquilo que está posto. Não é fácil. Porque você anda vendo muita coisa na televisão que você não está concordando. Você anda vendo muita coisa dentro da tua casa também que você não está concordando. Porque você tem os seus valores, você tem o seu conhecimento, o seu autoconhecimento. Então, para você tomar uma decisão mais assertiva, você não pode fazer isso sendo instintivo. Você não pode fazer isso baseado única e exclusivamente, apenas, no teu código de ética profissional. Eu vou dar um exemplo sobre o código de ética. Eu sou enfermeira, né? Uma vez eu estava trabalhando com um paciente terminal, ele tinha 15 anos de idade. Esse paciente tinha neoplasia óssea, então ele sentia muitas dores no osso e ele estava em fase terminal. Então ele já estava com catéter diretamente na coluna, soltando morfina, né? Estava tomando morfina diretamente na coluna. Mas a dor não passava. Ele urrava mesmo de dor, ele gritava e dizendo que Deus não perdoou ele, que ele deveria ser um pecador, porque não era possível, porque ele sentia dor. O pai e a mãe não se falavam, eles eram brigados, eles estavam em justiça, estavam com problemas na justiça. Então, quando um saía, era filho único, quando um saía, o outro saía por uma porta, o outro entrava pela outra, para ficar com o filho e ficar revezando. Eles sabiam da situação do filho. Até que chegou um determinado momento que a equipe médica chegou para a mãe e disse assim: mãe, olha, se você quiser levar teu filho para casa, vai ser mais confortável para ele, é melhor, né? Ele está em fase terminal, isso vai ser mais confortável. Aqui todo mundo entra, toda hora entra, e ele só precisa tomar esse remédio aqui agora, e é possível, se você quiser levar ele para casa. A mãe aceitou na hora, ela falou: claro, eu quero. Mas na briga judicial, né, eles não se falavam, e quando o pai recebeu a informação, ele disse: de jeito nenhum. Ele vai ficar aqui, ele não vai embora. Porque se acontecer uma parada cardiorrespiratória lá, eu não vou saber resolver. E outra coisa, ele vai ficar em que casa? Eu quero que ele fique na minha casa, ela quer que fique na casa dela, como é que vai ser? E foi um pau, foi uma briga.
Então, o que o médico fez? Ele levou esse caso para o comitê de ética do hospital. E aí, o que vocês acham que a equipe da comissão de ética resolveu sobre esse caso? Oi? Ficou com a mãe? Ir para casa? Ficar no hospital? O que mais? Não foi nada disso. Os médicos chegaram para o menino de 15 anos de idade e perguntou: o que você quer? Ele que ia decidir. Porque de menor não é ele que decide, né? São os pais. Mas a equipe do comitê de ética burlou essa lei de uma maneira formal, adequada e ética. Vocês entendem onde eu quero chegar? E o menino optou em ir para a casa da mãe e ficar lá. E isso foi obedecido, e ele fez a terminalidade dele lá. Então, se você olha com justiça e ética, tudo vai ser resolvido sempre. Um bom diálogo vai te levar sempre para melhores valores, e melhores lugares, e melhor harmonia, melhores comportamentos. E não tem um que vai contra você quando você é justo nesse sentido. Então, falar das leis de Deus é falar desse patamar, o máximo do máximo. Deus não joga dados, não foi isso que Einstein falou? Então, as coisas não estão jogadas ao léu. E vocês vão ver que coisa linda essas leis. Então, mostrar também os níveis de percepção dessas leis e demonstrar como se usa, como se convive, como se dialoga com as leis de Deus de forma a alcançar a harmonia. Se você é um executivo e está trabalhando muito, 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 e às vezes não consegue nem estar aqui na ULI porque trabalha muito, você pode até liberar, pode deixar um pouco do seu trabalho com os seus funcionários, mas você faz questão de estar lá. E você anda com dores nas costas, com dor de cabeça, com dor de estômago, prefere tomar os remédios, não está se alimentando direito, está criando obesidade, o joelho dói, porque você fica muito sedentário. Você começa a adquirir muitas coisas, porque você está trabalhando muito. Isso é comum, não é? Acontece isso várias vezes. A lei natural ou lei humana, uma das leis que Kardec trouxe a partir dos espíritos, que eles dizem que são as leis de Deus, para os humanos, dentro do planeta Terra, dentro dessa sociedade maior, aqui, planetária, com essa frequência, com essa vibração, com esse jeito de ser, entrando nessa alquimia com a própria Terra. Uma das leis é a lei do trabalho. Olha que legal. Por que os espíritos será que colocaram que a lei do trabalho é uma das leis de Deus? É uma das leis naturais. Por que vocês acham? Vocês entenderam o nível dessas leis? Seria pelo ato de servir, entregar os seus talentos, habilidades, dons a serviço da humanidade? Está dentro da lei, mas não é exatamente isso. Está dentro da lei. O que mais que vocês acham? Está dentro da lei, uma coisa subjetiva. Mas trabalho chama a atenção da gente de algo que é braçal também, manual, né? O que mais? Por que a lei do trabalho é uma lei que os espíritos colocaram para Kardec, que é uma lei importante? O corpo, seu corpo, esse avatar que está aí, que o meu se chama Sandra, o seu, Alberto, ele é um instrumento de evolução, concorda? Se o seu corpo é um instrumento de evolução, eu pergunto para você, quantos litros de água você bebe por dia? Você entendeu? Eu vou voltar para a aula anterior que eu falei com vocês, que tem a ver com consciência. Todas as leis de Deus, tudo que é atrelado a isso, tem que haver com consciência. Como é que você tem um instrumento de evolução para galgar, transcender, crescer como espírito imortal, despertar nessa reencarnação e não cuida do seu corpo? Percebe? E cuidar do corpo não é só o que come de alimento e beber. Tem a ver com como você pensa, o que sai da sua boca.
Porque isso tudo é frequência, isso altera significativamente o teu corpo. Quantas vezes vocês ouviram falar de que doenças dermatológicas, alérgicas e neoplásicas, elas estão atreladas diretamente com a emoção? Entendeu? Então, isso tem uma raiz de ser. Esses cientistas, eles não estão falando isso à toa. Eles estudam. Então, olhe quantas coisas reverberam aí no seu corpo. Por que você, se você não pode pagar uma academia, por que você não anda na praia, que é de graça? Porque tem preguiça, porque não quer levantar cedo, trabalha o tempo todo. Então, voltando, e isso não é uma crítica, é uma reflexão. Todas as leis que os espíritos trouxeram para Kardec têm esse fundamento. Tudo é para que você se harmonize, se organize, preste atenção nessas leis que tem dos homens dentro da tua sociedade, mas também que você não se perca pelas leis naturais, espirituais, porque é isso que vai te dar a viradinha de chave para que você transcenda, para que você se complete, para que você desperte. Olha, gente, o espiritismo é de um autoconhecimento profundo. Quando a gente entende, quando a gente quer buscar mais, né? Então, a percepção que os homens explicaram as leis de Deus ao longo da história, a partir dos seus níveis evolutivos, é aonde Kardec, naquela época, quando ele estava entrevistando os espíritos para criar o livro dos espíritos, chegou. Porque aqueles espíritos, quando ele fazia as perguntas, que captou essas respostas, eles tinham o nível evolutivo deles. Vocês concordam? Então, aqueles espíritos que ditaram para Kardec essas leis, certamente hoje estão além disso, estão questionando mais coisas. Talvez muitas coisas modificassem. Mas o que eu quero dizer para vocês é de que peguem isso com muito carinho. Essas leis, elas estão no final do livro dos Espíritos. Se chamam Leis Naturais ou Leis de Deus. Mas aqui é só para retomar o que é Deus. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo o que existe é sua criação. E o ser humano compreende Deus pelas suas obras, e Deus também é uma necessidade psicológica. Eu vou pegar pelo último. A necessidade psicológica é algo que mexe com a gente profundamente. É aquela fala que eu trouxe para vocês do início da conversa. Esse vazio existencial, que nada está bom, tudo parece que está faltando alguma coisa. Poxa, casou com um homem maravilhoso, teve os filhos que queria, está bem na fita, tem um dinheiro que dá para pagar as contas, tem uma assistência médica particular, tem um carro, tem uma casa paga, mas está faltando. Está faltando, e está faltando, e você está aqui buscando o que está faltando, e vai acabar a ULI como eu acabei, e ainda está faltando. Né? Nunca está preenchido. Porque é uma necessidade psicológica. E as necessidades psicológicas, para que elas possam ser reorganizadas dentro de você novamente, é preciso você ter uma consciência desse todo, de tudo o que você faz. E a consciência do todo é quando você parar de julgar, quando um dia você parar de comparar, de reclamar, você viver nessa vida para experimentar o viver e buscar ser feliz nesse experimento, sem buscar o que vai acontecer no futuro, sem buscar trazer o passado de volta. Quando você vive o aqui e agora, você está vivendo na sua consciência mais pura, confiando. Essa é a tal da fé, que a gente vai falar, ou falou em algum momento. Essa é a tal da fé. Você está aqui, reencarnou, você tem um planejamento para fazer, porque você tem contas para pagar, no final do mês você tem que fazer isso, tem uma viagem que você precisa fazer a trabalho, tem um carro para levar para manutenção. Ok, isso é o cotidiano do homem, não tem para onde você correr. Esse é o exercício material de estar um espírito vivendo numa carne. Ok, mas o que nós estamos falando é além disso. Como você consegue viver dentro disto com essas leis que são muito espirituais? Como é que você, qual é o valor que você dá nisso? Ou você, não vou pensar nisso não, eu vou só pensar na segunda-feira, quando eu for para a ULI, que eu vou tocar no assunto durante o resto da semana. Não dá, a Sandra está viajando, não dá para ficar com isso de espiritualidade o tempo todo, porque a vida é aqui, a vida é material. Eu sei que muitos de vocês pensam assim.
Mas quando vocês começarem a trazer isso que a gente está mostrando para vocês, toda segunda-feira, para a vida cotidiana de vocês, vocês vão entender um dia o que eu estou falando. A vida vai se tornar muito mais leve. Você consegue sentir que tudo que você faz é Deus experimentando essa vida através de você. É a divindade se apresentando através de você. É como se olhasse para você e visse o Deus nesse formato, experimentando desse jeito, com essas ideologias, com esse comportamento, com essa ética, com essa forma corporal, e por aí vai. Quanto mais você vai despertando, mais você vai se encaixando e você vai unificando as ideias, porque a sociedade é isso. É a unificação de conceitos, de ideias, de tendência. Olha para a tua família. Muitos de vocês pensam muito parecidos. Você pode até me dizer, não, eu não tenho nada, não. Aí eu não tenho nada a ver com minha mãe. Minha mãe pensa muito diferente de mim. Eu tive um problema sério com ela na minha infância. Será? Porque você não teve só essa vida. Todo mundo tem um rastro psíquico que te traz uma frequência de atração. Então, eu estou aqui hoje com vocês, não é à toa. Vocês não estão casados com quem estão, na família com quem está à toa. Sempre tem algo que é parecido, que baliza a gente estar unificado. Agora, você imagine, quando a gente compreender isso tudo, o balizamento universal que isso dá. Você quer ver um exemplo muito prático disso? Vocês já ouviram falar de pessoas que rezam por outras, criam um círculo de oração? Vocês já ouviram falar? Círculo ou ciclo de oração? E existe um processo profundo de cura de quem está sendo rezado ali dentro. Se eu pegar teu nome e levar para o círculo de oração por 3 meses, com certeza, é quase um tratamento direto que você vai tomar como um passe. Aquilo vai gerando, e você sabendo, melhor ainda. Existem trabalhos, vocês já ouviram falar de Tupiara? Do Centro Espírita de Tupiara, eu não lembro onde ele fica, acho que é Minas Gerais, se eu não me engano. Rio de Janeiro. Você faz um trabalho à distância, você entra lá, Centro Espírita Tupiara, se você tiver com problema de coluna, qualquer coisa, vai fazer uma cirurgia, teu filho, você manda lá teu nome, explica o que é, eles ficam te trocando cartas com você, fazendo orientações. Aí você entra naquela frequência, porque você quer ser curado, você vai fazer exatamente as orientações que eles querem, e a coisa acontece, você não precisa estar presencial. Porque eles têm lá um círculo também de oração, fazendo por você. Eles dão as listas dos nomes que vão ser tratados naquele dia. É fantástico o quanto a unificação de ideias, a compreensão, a consciência te leva ao entendimento dessas leis. Mas tudo que existe é sua criação. Isso eu quero falar sobre isso. Imagine, vou tirar aqui a ideia desse auditório. Se você olhar os detalhes desse auditório, tem muitos detalhes. Ele tem uma cadeira, cada pessoa sentada na cadeira com um tipo de roupa. Tem várias coisas colocadas na parede. Tem um piano, tem a cor do chão, a rachadura do chão. Cada detalhe. Entenda que cada detalhe que você está vendo aqui é uma consciência. Isso é bem simbólico que eu vou falar. Mas esse todo é Deus. Ele se apresenta para nós a partir das consciências. Então, algumas particularidades aqui, algumas singularidades. Não tem consciência total, ou algumas já têm. Por exemplo, eu estou considerando você como uma consciência, uma singularidade, diferente dessa singularidade que está aqui. Porque aqui tem elementos da tabela periódica, ok? Que a gente considera como inorgânico, que a gente considera como reino mineral, ok. Mas um dia isso vai ser tão experimentado, vai se encontrar com tantas outras consciências, que ele vai ser estimulado a criar uma singularidade mais consciencial como eu e você. Então, você imagine que esse Deus que está aqui dentro, com todas essas singularidades, essas particularidades e processos evolutivos, e cada um utilizando o seu corpo para experimentar essa divindade. A pedra, a areia. Então, o que ele está querendo dizer é que tudo existe, é criação desse Deus. Não tem nada fora dele. Tudo está ligado a ele. O ser humano compreende Deus pelas suas obras. Existe uma parte dentro do Evangelho, eu acho que é
que fala sobre perfeição. Do meio para o final, não lembro qual é o capítulo, eu não gravo isso. Mas lá pelas tantas, os espíritos falaram assim para Kardec: repare o levantar da onda. Quando a maré bate, que a onda vem e vai. Repare nos terremotos, nos maremotos, nas grandes situações que o homem não consegue controlar. Isso é mais que você. Você não tem como dizer para furacão, para terremoto. Você não tem como. Que força é essa? Você pode explicar que o vento quente com o vento frio, com a maré tal, com a lua cheia tal, vai criar isso e vai gerar. Isso é explicado. Mas quem é o motor original dessa força? Quem é que combina essas forças para gerar uma única força excomunal? Então, quando você vai, você vai querer entender como é que isso funciona. Então, o que os espíritos colocaram é que tudo, a gente vê Deus através da obra dele. Aquilo que o homem não fez, Deus está ali. Quando você olha a cor verde da folha de uma planta, que as cores verdes elas não são iguais. Vocês já repararam isso? Não são iguais. Mas tudo é verde, mas elas têm as tonalidades delas. Quem é que inventou aquela cor daquele jeito? Se você ir nesse mergulho, você pode até pirar. Mas faz sentido. Faz sentido esses questionamentos. Então, Deus, ele é um. Ele é uma unicidade. É a criação de si próprio, de onde todas as coisas saíram. Ele está nelas e as desenvolve. Nenhum mortal jamais o viu, mas ele a todos observa. Hoje, a gente vai mais além. Nós, aqui do Centro Espírita Harmonia, diria, nenhum mortal jamais o viu, não. Todo mortal, e agora a gente atualiza, todo imortal pode senti-lo, simplesmente na sua paz interior. Quando você medita, quando você se observa, quando você olha esse auditório nos mínimos detalhes, você vai entender essa conjuntura. Então, não é uma coisa simples, é uma coisa de reflexão. Para resumir, tanto quanto podemos, tudo o que pensamos referente a Deus, diremos que Ele é a vida, a razão, a consciência em sua plenitude. É a causa eternamente operante de tudo o que existe. É a comunhão universal, onde cada ser vai sorver a existência, a fim de que, em seguida, concorrer na medida de suas faculdades crescentes, de sua elevação para a harmonia do conjunto. Quando Kardec perguntou, né, o que era Deus e como a gente faria para entender, os próprios espíritos responderam, olha, a gente vai fazer até onde a gente também entende, porque nem a gente pode dizer 100% do que é. Porque isso depende do seu processo evolutivo, da sua expansão de consciência, do seu despertar espírito na carne humana. Algumas pessoas tentaram explicar isso através da filosofia, das suas práticas meditativas, mas, ainda assim, isso ficou no ar. Para explicar, é só quem vive mesmo, né? O homem percebeu a existência de Deus a se questionar sobre a origem do universo, sobre a sua vida, pois não consegue explicar a origem de ser tudo o que existe nele. A ideia de Deus é necessária para o humano que, por si só, não se autoexplica. É uma ideia inata, que se Deus pusesse com sua marca na criatura, né? É aquilo que a gente falou da tatuagem, né? Como explicar a existência do universo? Isso Adenauer coloca para a gente. Explicar a harmonia entre os globos, sóis e mundos do infinito. De certo que não foi obra de homem, há um ser que criou, a esse chamamos de Deus. Então, quando você olha, por exemplo, para uma galáxia, eu sempre falo isso porque eu acho que isso é bem legal assim, a gente compreender. Quando eu descobri que uma galáxia, a nossa Via Láctea, nossa galáxia chama-se Via Láctea. Quando eu descobri que uma galáxia pode engolir a outra em um determinado momento da sua maturidade, e, atualmente, nenhum planeta, nenhuma estrela bate com a outra e eles se movem, né? O que é isso? Que organização perfeita é essa? A gente andando por aqui, a gente se tromba.
Se bobear, bate o carro um no outro, né? Com tanta organização que a gente tem, porque a gente não presta atenção na lei. A gente sai esbaforido, não dá bom dia, não dá boa tarde, sai pensando só na gente, um processo egoístico fantástico, impossível, às vezes, de falar bom dia, boa noite, boa tarde, e a gente se tromba. Imagine a perfeição disso aí. Então, Adenauer vai dizer para a gente de que isso não é obra do homem. Então, isso é obra de uma inteligência suprema. Os atributos que damos a ele são frutos da ideia que fazemos de nós mesmos. Nossa dificuldade é essa. Porque o referencial que você tem é seu, é material. Então, tudo que você vai falar de Deus, você acaba personificando. É difícil mesmo. Quanto mais evoluído é o espírito, melhor ele compreende a Deus. Um dos yogas da Índia, ele disse assim para alguém que perguntou: o que é Deus para você? Ele disse assim: você. Como eu posso ser Deus? Gente, se vocês olharem e convivessem comigo, vocês vão falar assim: você não é Deus mesmo. Não tem. Esse yoga está errado. Você não é Deus. Mas para ele, na compreensão dele, universal, e da vida que ele vivia, ele já tinha visto Deus em cada um de nós. Então, como é ele para você? Mas Kardec, através dos espíritos, disse o seguinte: os atributos, né? Ele é amor, eternidade, imutabilidade, infinitude, justiça, liberdade, onipotência, onipresença, onisciência, santidade, simplicidade, soberania, unidade, verdade. Gente, é difícil, porque não dá para pegar nada daquilo. Como é que você vai interpretar Deus falando que ele é simples? Como um cara desse, olha eu personificando um cara desse ser simples? Olhe para os seus órgãos internos. Se o seu cérebro e o rim começar a parar de funcionar, você vai ter insuficiência dos múltiplos órgãos. Que complexidade é essa que está ligado? Dizem que se eu ralhar, eu desvirtuar das leis, uma pessoa que eu mato, uma droga que eu uso, qualquer coisa que eu interprete, na minha frequência, eu interprete que é errado e me culpo, essa energia da culpa reverbera em todos vocês. Porque as coisas não estão desligadas, elas estão interligadas. Então, muito do que a sociedade vive hoje em termos de guerra é porque você está guerreando dentro de você. Muito do que a sociedade hoje vive de falta, que não tem abundância, que é carência mesmo, monetárias, é porque você é uma pessoa carente dentro de você. Quando nós vamos expandindo a nossa consciência e vamos entendendo que somos merecedores, que é possível você ser feliz, ser abundante, que isso você também tem direito, as coisas mudam, a frequência muda. Então, Deus, ele é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada ou teria sido criado por um ser anterior. Deus é imutável, porque se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Imagine que essas respostas vieram dos espíritos, foi trazendo para Kardec, e Kardec foi questionando e interpretando e trouxe dessa forma para a gente. Ele é imaterial, porque se fosse matéria, não seria imutável, estando sujeito à transformação da matéria. É único, porque se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem de poder na organização do universo. Ele é onipotente, se não tivesse poder soberano, haveria alguma ou mais tão poderosa quanto ele. É soberanamente justo e bom, porque a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. A gente vai dar mais exemplos sobre as leis. Dizer que a pessoa que está presa porque violentou não sei quantas mil crianças não é de Deus, é um capeta, é um demônio, é Lúcifer, é não sei o que lá. Dizer que ele não vem de Deus seria você olhar para a luz e não interpretar as cores mais densas, de frequências mais baixas. Tudo está em Deus. Tudo pertence a Ele. Ele é a unificação da luz e da sombra, na sua melhor interpretação. Então, quando você julga o outro, que você critica, você sai de um padrão de neutralidade e humildade para ir para um padrão orgulhoso, como se você fosse o dono da cocada. E não é assim que a banda toca. Aqueles que estão lá, e vou dizer uma coisa a vocês.
Vocês podem não acreditar, mas eu vou dizer porque eu já vivenciei isso e já ouvi isso dos espíritos. Existem crianças, existem pessoas que elas decidem seguir aquele caminho, viver aquela experiência, porque é a forma que elas querem se experimentar e ver Deus dentro delas. Elas podem não estar conscientes, mas são escolhas. Isso não quer dizer que essa pessoa não é de Deus, que ela não é perdoada, porque não, toda vez que a gente pensa assim, a gente está personificando um Deus que não dá para personificar. Então, ele é fora de tudo isso que a gente pode imaginar. Então, não julgue. São experiências que cada um faz como escolhas. Agora, quanto mais consciente você está, as suas escolhas vão te deixar muito mais em paz. Você não vai precisar se submeter à lei dos homens. Vocês entendem? Quanto mais livre, consciente, desperto, expandido você está, menos você critica, julga, compara, exige, controla. Você simplesmente vive a sua vida e aceita que cada um viva a sua, experimente a sua. Eu estava comentando outro dia que eu só tenho uma filha, e minha filha vem galgando o espiritismo com a gente desde pequena. Ela participou da Juventude Espírita, foi uma das primeiras pessoas com 4 anos de idade aqui nesse centro participar da Juventude Espírita. Que o ano que ela entrou foi o ano que eles abriram para 4 anos de idade. Hoje ela é do candomblé. Ela vem, ela gosta, mas ela não tem muita afinidade. Nesse momento, a experiência dela é trabalhar com candomblé. Aí, outro dia, ela chegou em casa e disse assim, mãe, hoje a gente fez os trabalhos. Eu falei, como é? Porque eu também não conheço muito, vou aprendendo com ela. Não, hoje a gente pegou o coração do boi, a gente pegou, e eu falei, nossa, eu achando que o meu trabalho era muito sutil. Quando ela me explicou por que ela faz isso, e ela tem todos os fundamentos, eu consegui entender. Ela falou assim, mãe, enquanto vocês estão lá trabalhando com as energias mais sutis, a gente está aqui trabalhando e ralando com as energias mais densas. Ou você acha que o universo não tem energia densa, não? Você acha que com a sua conversinha você consegue atingir bravamente aqueles que vêm das trevas? É com eles que também a gente trabalha. E com eles eu preciso de energia densa. Ela foi me dando algumas explicações, claro que o que eu estou falando é muito raso, mas eu fui entender os fundamentos. Então, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para comparar? Ela escolheu trabalhar com isso, dessa forma, e está tudo bem. E é assim a nossa visão com todo. Quando você critica alguém que está na televisão, fazendo isso, fazendo aquilo são escolhas. É óbvio que aquilo vai, se não tiver com consciência, porque foi isso que eu orientei ela. Tudo que você fazer, faça com consciência. Se você está fazendo isso, se você participa de matança, faça com consciência se isso vai fazer sentido para você. Se isso vai deixar você bem na hora de dormir. Vocês entendem? Porque as nossas escolhas sempre trazem consequências para nós. Você sempre, nas suas escolhas, tem que ficar em paz. Sempre. Porque nada é fora de Deus. Não é isso que a gente está chegando à conclusão? Então, e aí a gente traz um componente para poder falar da lei, porque tem tudo a ver. Quando a gente fala de fé, que é um elemento importante, porém não essencial para a compreensão da existência de Deus, o significado de se ter fé transcende a crença cega em algo dogmaticamente estabelecido. Quem diz isso é Adenauer. Olhem a conclusão que ele chegou para a gente poder refletir. Se você crê, se você acredita, ou seja, se você crê, você tem que tomar cuidado para refletir se você não está preso num quadrado da tua crença. Eu acredito que Deus existe. Mas se você estiver divulgando esse Deus para mim, dentro da sua personificação como humano, você talvez possa estar caindo num lugar muito específico. Eu não acredito exatamente neste. Eu acredito que existe uma força. Eu acredito que ele está... se eu estou dentro dessa sala e eu sou a Sandra, e ele está aqui, ele está em tudo, é difícil eu explicar para você, mas é esse Deus que eu estou acreditando. Mas, a depender de como você evolui, de qual é o seu patamar evolutivo agora, você vai me trazer um conceito sobre o seu Deus.
O que você precisa tomar cuidado é se isso não está te limitando conceitualmente. Porque esse Deus, ele transcende a uma crença. Ele não está dentro de uma crença. Ele simplesmente é. E o não tem conceito. Olha onde que a gente está chegando. Olha o que a Adenauer vai falar nesse livro aí que vocês têm. No Espiritismo, a fé exige raciocínio, emoção, discernimento, lógica para a consciência da existência de Deus se estabelecer. A fé é raciocinada em bases lógicas, claras e emocionais. Eu vou pegar esse trecho final e vou dizer lógica, claras e emocionais. Emocionais faz sentido para você? Te ajuda a viver ou te traz incômodo? O Espiritismo difere das religiões tradicionais que incutem o medo, a culpa, como artifício de dominação e orientação de conduta. Ao contrário, o Espiritismo liberta pelos esclarecimentos sobre as leis naturais e nossa situação no processo evolutivo do ser. Cada um é responsável pelos seus atos. Eu vou dizer uma coisa para vocês que agora vai virar o cabeção. Se eu falar para vocês as leis que Kardec trouxe dos espíritos, nos dá um balizamento cósmico, ok? De experiência no planeta Terra. Mas se eu falar para vocês que a lei ela se faz de acordo com o seu campo energético, com a frequência que você tem, é fantástico isso. Você não está simplesmente só aqui. Eu estou aqui, eu tenho um campo de informações, de crenças, de experiências, de muitas vidas, da influência que vocês me trazem, do que eu li sobre Kardec. Eu sou esse campo. Então, portanto, eu vou criando as minhas próprias leis. Porém, conforme eu vou vivendo e criando essas leis, algumas vezes vão bater com as leis da sociedade. Eu não posso, por exemplo, dentro do meu país, matar pessoas. Se eu matar, eu vou ser presa. Mas que às vezes dá vontade de esbaguelar, não dá não? Simbolicamente falando. Preste atenção o quanto isso é rico. As leis, elas partem dos homens. E os homens têm os seus campos de história, historicidade. Então, não é uma coisa só. Não é porque as pessoas lá do teu código de ética profissional resolveram se reunir, pegaram a lei dos direitos humanos, a lei da Constituição Federal, a lei internacional, não sei das quantas, dos médicos, dos enfermeiros, e criaram o seu código de ética. Não é só isso. É também as crenças deles estão impressas ali. E as crenças deles impressas dali é da tua sociedade que vive com você. Então, não é uma coisa simples. Mas como é que você vai se tornar simples? Quando você sentir se faz sentido para você. Então, por exemplo, a fé raciocinada. A liberdade implica em responsabilidade. Por isso, não se pode exigir que os espíritos, ainda presos na necessidade de condução cega e emocional, compreendam de imediato essa essência libertadora. Você não ouviu dizer que no Espiritismo se diz que você tem um livre-arbítrio? Vocês acham que livre-arbítrio é liberdade pura? Não? Por que não é? Eu quero saber. Eu quero ouvir. Por que livre-arbítrio não é liberdade pura? Quem quer falar? Quer falar? Não. Aqui. Cara, agora eu quero pegar vocês. Por que livre-arbítrio não é liberdade pura? E estou falando que liberdade é uma lei, responsabilidade está dentro dessa lei aí, tá? Liberdade é uma lei divina. Eu penso que o livre-arbítrio não é liberdade pura, porque o livre-arbítrio ele está diretamente relacionado à consequência. Eu tenho a possibilidade de escolha, certo, do que eu vou fazer, mas também escolho as consequências do que eu fiz. E você concorda comigo que essas consequências estão atreladas às leis daquele local? Plenamente. Então, matar eles querem, eles mataram, mas eles estão presos. E se eles não forem presos, alguém vai matar eles. Porque quem eles matou, a família, ou sei lá quem, não gostou que matou e vai atrás. Vocês entendem? Vocês já ouviram falar que dentro da prisão tem as próprias leis? E quem está de fora com as leis da Constituição Federal não se mete ali, não. E lá dentro as leis não têm nada a ver com a Constituição Federal. Se entrar um homem
que fez mal a uma mulher ou uma criança, a lei come solta ali dentro. E os policiais, o governo federal, não interfere. Interessante isso, né? Então, a liberdade... Aí, outra pergunta. Quando é que a liberdade vai acontecer para um espírito que reencarna? Olha a pergunta que eu fiz. Quando que a liberdade vai ser estabelecida? Porque a liberdade é uma lei. É estabelecida ao espírito que reencarna? Quando? Quando isso vai ser possível? No processo de evolução? De algo que você passou e que... Quer trocar? Não. De algo que você passou, reencarnou e você consegue evoluir nesse sentido? Eu vou perguntar para vocês, na vida que vocês têm hoje, no patamar evolutivo que vocês estão, quando é que vocês vão se tornar livres? Ai, Jesus, quero ouvir. Ela fala baixinho. Eu perguntei se a gente já não é livre. Excelente. Quem te disse que você é presa, né? Né? Eu Não tenho é? o poder das minhas escolhas. Então eu vou cutucar a tua cabeça. Será que quando Kardec escreveu o livro, que trouxe dos espíritos daquele processo evolutivo, não disse para a gente que livre-arbítrio é uma realidade? Será que isso também não é uma crença? Ah, peguei vocês! Vocês entenderam onde eu quero chegar? Eu não estou desconstruindo o que Kardec trouxe. Eu estou fazendo vocês pensarem. Tudo que é conceitual pode ser limitado. Estamos dentro do livre-arbítrio porque não temos a consciência total. Então, não é Deus, não são os espíritos superiores que impõem essas leis. É a tua consciência, criatura, que está limitada e não conhece o todo. Na hora que você conhecer o todo, você voa, porque não te interessa mais brigar com quem não concorda com você. Porque você já se tornou tão justo, tão entendido, tão compreendido, com tanta expansão da consciência, que você entende que o outro ainda é uma criança. E sente que o outro é uma criança e não se sente orgulhoso por isso. Você respeita que ele é uma criança. Não é bonito isso? Está pensando ainda, né? Você entendeu o que eu falei? O que você entendeu? É difícil de explicar o que eu entendi. Tá. Calma. Nesse sentido de... calma. De a gente se perceber e ter essa consciência de tudo. E, a partir disso, a gente... Quando você tiver consciência de tudo, o que vai te importar? Percebe? E os detalhes são querelas. Sim. E você vai se tornar tão Deus, tão puro. E você, como humano, só consegue fazer isso com as experiências. Com isso que está... Como você não entende tudo, você... vou ali, vou fazer uma reencarnação no Brasil. Tem a Constituição Federal no Brasil, tem os códigos de ética. Não tem que submeter aquilo, porque é a consciência daquelas pessoas. Por isso que existem determinadas pessoas que elas são até consideradas loucas, porque elas ultrapassam essas leis, elas não entendem isso. Elas são tão diferentes na forma de pensar que as pessoas acham que essa daí está fora do padrão. Não. A expansão de consciência, às vezes, não é uma simples patologia fisiológica cerebral. É um entendimento da vida. Então, ela não se preocupa com isso. Por exemplo, uma pessoa... Eu não estou falando que isso é evolução. Eu quero que vocês pensem, porque o meu papel é esse, fazer vocês pensarem. Uma pessoa que decide não comer carne, ela só come vegetais, ou ela é vegana, nada de produto animal, sei lá. Ela está mais evoluída do que eu? Ela está mais evoluída do que você? Mas ela tem um padrão evoluído dentro daquela experiência dela, sim.
porque ela está sensibilizada com parte dos seres viventes que você não está. Mas você tem outras coisas que ela não tem. Só a gente conversando e convivendo para entender o que é o quê. Mas aí, diante disso, você está julgando, não está? Mas quando você expande a consciência, você vem bem para cá, fica olhando de longe tudo isso e diz assim, eles só estão vivendo a experiência deles. Um dia eles vão entender o que é Deus. A liberdade, ela está atrelada à consciência mais ampla. Quanto mais o ser tem consciência nessa reencarnação, mais livre ele é. Oi? Ser consciente? Ser consciente? Bom, eu não sei o que é Deus, eu não tenho um conceito total. Eu não vou nem eu não falaria, já que você perguntou para mim, eu não falaria disso, se é bom ou não, porque Deus para mim não tem esse conceito, eu não consegui chegar lá. O que eu posso dizer para vocês para você é que ter consciência é muito libertador. É bom. E se eu trouxer um pequeno conceito de Deus como consciência cósmica, talvez eu entenderia assim, se é bom ou não. Acho que não, porque o Criador não pode ser a mesma coisa que a criatura, raciocinando. Mas ter consciência me traz proximidade a esse entendimento, me traz proximidade. Eu não consigo passar disso. Eu só sei que o que os Espíritos colocam para a gente é que quanto mais consciência, mais expandido você está, mais livre você é. Porque você para com as caraminholas das comparações, você para de controlar as pessoas, você deixa elas viverem aquilo que elas querem viver, porque a experiência é o momento delas. Porque você não gostaria que as pessoas mexessem na sua carteira, você não gostaria que as pessoas te prendessem por falsas acusações, você não gostaria de sofrer por conta disso, daquilo. Você gostaria de ser uma pessoa livre, trabalhar. Por exemplo, hoje, se eu perguntasse assim para você, você mudaria de profissão? Hoje? Você gostaria de fazer uma coisa mais que você gostaria? Pois bem, a maioria das pessoas. Eu gostaria só de viver pelo mundo fazendo meditação. Eu não posso, porque não vou comer. Como é que eu vou botar uma mochila nas costas e viver de meditação? Não dá, gente. Eu não gosto nem de dormir em barraca. Pô, pense. Você uma vai pessoa meditar para não sentir fome. Não é? Você diz, a minha meditação vai ser para me alimentar. Então, eu conheço pessoas que vivem de luz. Então, mas eu também já conheci uma pessoa. Mas eu não estou nesse patamar evolutivo ainda de viver de luz. Eu quero comer McDonald's. E não estou no patamar evolutivo de não julgar também. Sim. Então. Mas isso não tem como. A gente está. Difícil eu expandir. A gente está mergulhado na matéria, então a gente está sujeito mesmo a comparar, a julgar. O que a gente chama a atenção é a tua resistência. Porque julgar, comparar, controlar, isso aí você já faz. Não é difícil para a gente. Mas a outra coisa, você já experimentou? Não, esse é o convite. Para você tentar expandir um pouco mais, fazer outras experiências que você nunca fez, para tentar ver se consegue sentir esse Deus. Não, ela só complementou. Então, eu queria trazer um conceito aqui, lá no fundo. Boa noite. Eu poderia dizer, então, que liberdade, além da consciência, é paz? Eu vou te dizer que eu vou falar como eu entendo. Porque os conceitos, para mim, eles sempre são muito limitados. Quando eu estou em paz, eu estou desfragmentada do corpo. Então, isso, para mim, é um sentir. Quando eu estou muito em paz, eu realmente resolvo a me desvincular do que, onde eu vivo, com quem eu vivo, do que eu faço. Porque eu estou tão mergulhada dentro de mim que eu descubro uma porta muito singular. E isso não é se relacionar, é ser a unicidade de tudo. A paz, para mim, é quando eu estou num todo, mas dentro de mim.
Porque se eu for buscar essa paz fora de mim, Sandra, eu não acho. Só consigo achar ela dentro de mim. Então, a princípio, eu diria que sim, mas, ao mesmo tempo, eu sinto isso, eu não conceituo. Gente, será que eu fui demais? Eu vou deixar vocês doidos, né? Eu falando, eu já fico doida. Deixa eu trazer um conceito para vocês. É muito subjetivo. Materialismo, então agora a gente vai para o objetivo, tá? Materialismo é uma filosofia que leva em consideração a preponderância da matéria sobre o espírito, a inexistência de alguma coisa a mais que a matéria. Então, quando a gente vai falar das leis de Deus, para algumas pessoas, ela tem dificuldade de fazer essa interpretação. Por exemplo, a lei do trabalho. É muito uma coisa material, né? Trabalhar. Mas o trabalho ele é dínamo gerador de energias. E essas energias elas te ajudam a ser criativo, a desenvolver o seu potencial de inteligência. E isso não é palpável. Criatividade, inteligência, se relacionar com as pessoas. O trabalho te ajuda a se relacionar com as pessoas. E isso também não é palpável. Então, se você está numa sociedade extremamente materialista, ela vai olhar o trabalho completamente diferente disso que eu falei. O Espiritismo te convida a ampliar essa percepção, que trabalho não é só de cunho material, mas ele também de cunho espiritual e experimental. O espiritualismo, e Kardec enfrentou isso na época, o espiritualismo ele admite a existência do homem de um elemento chamado espírito ou alma, que continua a existir depois da morte. Tese dual, corpo e espírito. Na época de Kardec, quando ele estava escrevendo todo o material, ele se deparou com esses conceitos da época. Mas aí veio o espiritismo. Sistema tríduo inclui entre o corpo, a alma e um outro elemento, que é o perispírito. Por quê? Porque quando ele começou a conversar com os espíritos, que ele perguntava, de onde você traz isso? Que memória é essa? Que é isso aqui? Ele dizia assim, simples, existe um outro corpo entre a matéria, que é o seu corpo, e o espírito, que é um corpo mais sutil, chamado de perispírito. É aí que fica registrado todas as informações que você traz de todas as vidas. Só que nem tudo vem à tona, porque senão é puxado mesmo para a vivência do espírito. Vem à tona aquilo que está na tua consciência. O que está na tua consciência dói? Você está incomodado com alguma coisa? Você é preconceituoso? Tem coisas que você não concorda? Tem coisas que alguém fala e você já fica assim, não desce. Tem algumas pessoas que você é antipático, naturalmente, ela nunca te fez nada. Então, está vindo para a consciência alguns inputs que a gente chama de... como é que chama? De viradinha de chave, que é... Não. Aquilo que é negativo, que é... gatilhos. Que vem alguns gatilhos que vai prestar atenção. É isso que está vindo para a consciência, está vindo do inconsciente para a consciência, porque aqui, nessa vida, você consegue dar conta disso. É sempre assim, tudo que te incomoda é gatilho. Se você se incomoda com a roupa que eu estou, com o cabelo que eu estou, com a minha voz, com o conceito que eu trago, preste atenção que é um gatilho aí em você. Não tem a ver comigo, tem a ver com você. É tudo sobre você, a experiência é sua. Então, o Espiritismo... Dá o microfone aqui. O Espiritismo... Quando traz isso do perispírito, ele está dizendo, aí no perispírito tem muitas informações que vão chegar para o consciente para que você possa estar trabalhando. O que isso tem a ver com as leis? Preste atenção daqui a pouco nas leis, que você vai entender que tem muita coisa que você talvez não concorde, mas que profundamente ela traz, você é um ser vivente, está vivendo na matéria, tem as leis dos homens, mas tem algumas leis que você nunca parou para ver e elas fazem parte da tua vida. Diga. Assim, em parte, tem alguma coisa que você fala que eu compreendo bem, como esse fim dessa sua fala aí. Agora, essa coisa, né? Por exemplo, eu não me incomodar com a sua roupa, com o seu cabelo, com a de Alberto, a de quem quer que seja, entendeu? Eu não sei se isso é evolução. Eu não compreendo dessa forma, eu compreendo como a forma da pessoa ser, entendeu? Tem pessoas que se incomodam demais com as questões alheias e outras que se incomodam menos. É uma evolução, digamos assim, de maturidade na vida. Eu penso assim. Agora,
né? Essa coisa de não se incomodar com nada me incomoda. Bom, interessante. Deixa eu falar uma coisa para você. Não concordar, por exemplo, ter naturalmente, vou pegar um exemplo, ser naturalmente antipático, você não tem simpatia por alguém, por exemplo, como acontece comigo, eventualmente, nem conheço a pessoa, mas não desce, né, não vai. Isso não quer dizer que eu não estou... pois bem, eu não estou dizendo que isso não é uma coisa negativa no meu processo evolutivo, tá? Não é isso que eu quis dizer. O nosso jeito de ser, o que a gente concorda, o que a gente acha, como a gente conceitua, até os nossos preconceitos, isso não quer dizer que você não é um ser evoluído, e não é isso que eu estou balizando. A evolução ela está atrelada ao seu nível de consciência. E o nível de consciência, eu vou voltar para o início da nossa aula, é uma junção de como você vive a sua experiência diante das leis que estão postas, da convivência com as pessoas, como é que você vai vivendo. Essa é a lei do teu campo. Tá? Então, mas as coisas que acontecem em nossas vidas, quando elas nos incomodam, elas são como um gatilho, como um espetinho que diz assim para o espírito: presta atenção, porque o melhor de tudo, a perfeição, a harmonia, está quando você... Aí vou pegar o que ela falou lá no fundo sobre a paz. Quando você vive numa emoção, num sentimento de paz interior, você consegue viver, acordar, almoçar e dormir sem nada te perturbar, que é muito difícil. É raro você ter uma pessoa que você fica até irritado porque ela é pacífica demais, né? Quando você chega num padrão harmônico, você percebe que aquela pessoa ela já, vamos colocar assim, ela está resolvida psicologicamente com a maioria das coisas. É uma resolutividade de equilíbrio interior. Ela está bem na fita, ela está bem com ela. Tudo diz respeito a ela. Então, qualquer coisa que aconteça lá fora, ela olha para dentro e diz: por que isso me incomoda? Ela não vai até a outra pessoa, ela não terceiriza mais as emoções dela. Ela traz para ela essa compreensão. Por que isso me incomoda? Aonde é que eu estou limitada? Eu estou limitada. Ela não fala: mas aquela pessoa também, o que ela fala, aquilo é demais, aquilo não é ético, é claro que eu não vou concordar. Não é isso. Se você faz isso, é muito do ego ainda falando. Mas a questão dessa paz, dessa harmonia, dessa expansão da consciência, está quando você domina o ego, quando você abraça, você acolhe. Vou dar um exemplo de um preconceito. Eu não concordo, poderia ter um preconceito, não é o meu caso, mas não concordo de homem casar com homem, mulher casar com mulher. Estou dando um exemplo. Não concordo de alguém que é do mesmo sexo adotar uma criança. Quando eu entro nesse propósito, que isso me incomoda, eu sempre estou olhando para o outro. Não é essa questão, por que isso me incomoda? Qual é o problema? Onde é que isso vai me afetar? Não vai me ajudar a ser inteligente, não vai me ajudar a expandir minha consciência, não vai me ajudar a ser produtivo? Não, nada disso. Então, é uma coisa pessoal. É uma coisa de explicação egóica. É isso que a gente tem que analisar no nosso processo de expansão de consciência. Onde é que o ego se mete? Quais os conceitos que o ego dá? Por que ele toma determinadas decisões? É bem interessante isso. Sim. Por isso que a gente tem muitas reencarnações. É por isso. Bem-vindas reencarnações. Mas algumas pessoas conseguem ter esse avanço numa vida. Né? Muitos missionários, inclusive, fazem isso. Né? Mas diga. Eu ia comentar, Sandra, que semana passada, coincidentemente, eu assisti aquele filme A Cabana. Sim. Alguém em alguma aula aqui já falou desse filme, eu nunca tinha assistido. É legal. E aí tem aquela coisa, né, do encontro com Deus, o Filho e o Espírito Santo, e que toda a questão dele, enfim, vou dar um spoiler aqui, quem não assistiu, por raso, tá? Não vai atrapalhar o filme, mas que é justamente ele estar concentrado no que ele acreditava como a verdade, né? Ele, é um mergulho interior profundo ali. Porque ele acreditava que por que isso aconteceu comigo, porque foi com minha filha, porque o cidadão assim. Ele terceirizava tudo. Terceirizava tudo, porque Deus que criou aquele cidadão, então você é mau, né? O Deus também é mau.
E, enfim, e todo esse trabalho de consciência. Mas eu vou juntar com outra coisa que um pouco do que estava se falando ali, que é, por exemplo, para mim, eu sou workaholic, eu gosto. E, em geral, as pessoas querem me fazer sentir culpado por isso. Eu sou viciado em trabalho. Eu trabalho produtivamente, eu gosto. Alcoólito, né? Com LI. É uma outra forma de falar do trabalho. E aí, workaholic Não, workaholic. Não, assim, eu trabalho final de semana e as pessoas ficam extremamente incomodadas. E aí é interessante, né? Porque isso me fez me questionar se aquilo estava me fazendo bem. E aí eu fui deixar de ser, né? Fui fingir que deixaria de ser, mas não é meu. Eu me sinto bem com ele. A minha liberdade. Mas eu vou te provocar agora. Pode? Pode, claro. Pega essa lei do trabalho. Depois, no final do livro dos Espíritos, pergunte, porque trabalhar é dínamo gerador de energias, ok? Você está ganhando muito com isso. Porém, para o espírito, ele precisa da caixa do nada. Ah, sim. Por quê? Sim. Porque o ser 2 dias na semana, bom, aí cada um que vai dizer, né? Mas isso. A caixa do nada, se você trabalha muito, você não entra na caixa do nada. E a caixa do nada está cheia de segredos. É ali que as intuições vêm, é ali que os espíritos falam com você, é ali que aquele silêncio da alma acontece tudo, as premonições, os novos conceitos, as ideias. Não, por que você de repente pode sair do trabalho e fazer isso, e pegar esse dinheiro para fazer aquilo? Vem as ideias, tudo que você estava precisando. Você só estava precisando do silêncio interior, que é essa paz que eu te disse. A porta está bem do lado de dentro, não está do lado de fora. Tudo está dentro de você. Mas, e aí, enfim, uma pergunta, provocação, que é justamente muitas vezes a gente vai nos conceitos sociais. E eu ouvi aquilo como coletivos, verdade, e não vai no conceito do campo. Não vai no conceito do seu campo. Do seu. E a hora que te faz mal, né? A hora que você vira e fala, peraí, eu estou indo aqui numa... Estou indo pela cabeça das pessoas ou pela minha? E o que parece que é bom, mas que para você não. Olha o que foi dito também. Isso tudo está no livro de vocês, tá? A história da humanidade demonstra a percepção evolutiva que o ser humano teve a respeito de Deus. Então, cada comunidade, cada sociedade, a gente vai evoluindo e você vai ver que determinadas comunidades entendem Deus através de um boneco de voodoo. Vocês já ouviram falar de voodoo? Então, eles pegam os bonequinhos, seja de palha, seja de pano, não importa, de louça, e tem lá os preguinhos, os alfinetes, e a depender do que aquela cultura entende, através do que ela pode fazer com aquele boneco, ela vai lá e transfere a energia que ela quer. Mas aquilo é a forma como eles entendem Deus, é a forma da crença deles. Outros vão ter totem, como as santas, Santa Maria, São José. Qual que a gente tem? A gente tem as nossas próprias crenças. Deus, quantas vezes a gente fala assim, vai com Deus? Quem é que não vai com Deus? Me fale. Tem alguém, por acaso, aqui que não vai com ele? Né? A gente vai falando, a gente vai repetindo os conceitos sem a gente parar para pensar. E o que a gente está querendo colocar aqui você nem precisa dizer. Está todo mundo com ele. Só vibra, frequencia. Claro. O que nós estamos chamando a atenção é que... Isso... Eu acho que ela nunca vai dizer isso, mas assim, o que a gente está falando aqui faça tudo isso que a gente está falando quantas vezes você quiser, mas com consciência. Quando você traz isso para a consciência, você presta bem atenção das coisas que você não quer repetir mais. Porque se você parar para pensar, a sua vida está cheia de padrões repetitivos que você não para pensar. E as leis de Deus, elas não entram nos padrões repetitivos. E aí, quando você vê, e vou pegar um pouco do que ele falou, às vezes os nossos padrões repetitivos estão repetindo o que a nossa ancestralidade trouxe, e a gente vai repetindo porque a gente acha que é certo. E às vezes já não é mais certo para você, que está com outra cabeça, outro processo evolutivo, está numa geração mais moderna. É isso que a gente só precisa pensar. A gente não pode mais repetir padrões, porque isso não faz bem ao espírito. Porque ele se sente cansado, ele se sente enfadonho, ele fica com um vazio grande dentro dele. Então, quando você fala, peraí, eita,
Eu sou quem mesmo? Tá, sou filho do meu pai, sou filho da minha mãe, que eles são assim, que eles são assados, que eles são... Mas isso eu não quero repetir. Mas peraí, aí você vai pensando, vai dando 2 passos para trás, 1 passo para frente, vem aqui para a ULA, escuta essa, pira o cabeção, volta, pede tratamento espiritual, volta, começa a mediunidade, aprende mais um pouco a mediunidade e vai se situando no universo. Porque a sua expansão, quanto mais consciência você quer ter das coisas, mais você expande essa própria consciência. Deixa eu te falar uma coisa assim, para eu tentar explicar, né, um pouco do que eu falei, que é meu incômodo, a pessoa não se incomodar com nada. Você fez uma citação aí agora em cima da questão do trabalho, né? Ah, mas é importante você ter a caixinha vazia, né? A Caixa do nada. Do nada, para você... Que não é verdade o nada, né? É alguma coisa. Não, não é um nada, né? É alguma coisa. Ou é dedicação à família, ou a uma religião, ou a alguma coisa. Você tem que ter um espaço para você se cuidar. Não é só isso que eu quis dizer. A caixa do nada é você não se ligar a nada, inclusive a isso, e deixar vir a sua consciência aquilo que está no oculto, que você nunca deu espaço. Também, né? Também. Seria um tempo, né, a mais. Íntimo. Aí, o que é que eu digo que me incomoda as pessoas que não se incomodam com nada? Você trabalha desesperadamente, né? 6 dias na semana para folgar 1. E olhe lá, né? Porque tem gente que gosta de trabalhar na folga também. Ou precisa. Ou precisa, né? É demandado e, se não atender, vai perder o emprego. E aí? Como fica, né? Aí, a pergunta né, o incômodo que me causa. Se você também não se conscientizar desse espaço, das necessidades que todo trabalhador tem, e você não partir para uma luta coletiva, para uma mudança de paradigma, né, criado na sociedade que já não cabe mais, como você colocou aí tudo, você ser alheio a tudo, como é que fica isso? Não dá para ser alheio a tudo. Eu gosto dessa provocação, né? Eu diria assim para você, uma vez os meus alunos perguntaram assim para mim: poxa, Pro, você tem uma visão tão ampla das coisas, por que você não é... Eu trabalho na UNEB, sou professora universitária, por que você não se torna coordenadora do colegiado, né? Coordenadora do curso? Já várias vezes eu vi isso. E eu fiquei parando para pensar, porque eu sempre dava ideias, eu sempre falava para os alunos: lutem por isso, lutem por... E aí, quando eles me fizeram esse questionamento, e o próprio colegiado falou: Sandra, por que você não vai ser coordenadora dessa vez? Porque roda, né, de 4 em 4 anos, vai mudando. Aí eu parei para pensar de que a minha forma de conduzir o mundo era muito melhor eu trazendo essa realidade atrás dos bastidores do que na frente dos bastidores. O que eu iria contribuir era sempre maior, porque se eu estivesse na linha de frente, eu ia ter que ter limites de muitas leis, eu não ia fazer o outro pensar, não ia conseguir compartilhar as minhas reflexões, eu ia ter muitos limites. Então, eu optei não. Eu fico mais livre dentro. Mas existem pessoas que elas têm uma tendência, elas gostam, elas são boas, e elas não se incomodam com isso que eu acabei de te dizer. Elas estão desprendidas disso. Se elas tiverem que falar, elas vão fazer, e vão fazer as leis. É legal isso, porque cada um vai se encaixando na vida de acordo com como se sente livre. Eu me sinto mais livre assim. Existem pessoas que elas vão ser perfeitas na linha de frente. E elas fazem acontecer, e são líderes, e convidam o povo, vamos criar essa lei. Olha, gente, isso é legal, né? Então, o que a gente precisa é... O que no aqui e agora é confortável para você, que não infringe a lei do outro. A lei do outro é o campo do outro. O Espiritismo nos traz essa informação. E a lei do outro, ela não é só a lei física. Não é uma pessoa que precisa de uma muleta, eu não posso exigir que ela corra. Eu tenho que respeitar. E ela está no meu grupo. E eu vou precisar respeitar. E preciso de uma lei para isso, preciso.
Infelizmente, ainda, os homens, por sua crueldade, precisam de determinadas leis. Toda hora tem uma lei nova, né? Lei do idoso, a lei da criança e do adolescente. Então, existem pessoas que elas são muito boas para isso, e elas vieram para isso. Mas existem outras que não. Isso não quer dizer que elas não se incomodam. Isso quer dizer que elas sempre estão trabalhando atrás dos bastidores de alguma forma. E todo mundo contribui do seu jeito. É assim que penso, né? Mas deixa eu adiantar um pouquinho, porque vai dar 9 horas, e daqui a pouco vão me expulsar daqui, e eu não cheguei onde eu queria chegar. Houve fases na humanidade em que se viveu a litolatria, que é o culto à pedra, a imagens, aos totens. Olha que interessante. Todos nós já passamos por ali. Também tem o antropoformismo, Deus com características humanas, politeísmo, crença em vários deuses, Deus único, aquele Deus muito particular. Quando vocês chegarem no ciclo 10, existe o nome de um ciclo que se chama religião pessoal. Adenauer desconstrói tudo isso e diz, esquece tudo isso que a gente ensinou na URI. Cada um tem o seu Deus. Como pode viver numa sociedade, eu com meu Deus, você com seu Deus, meu filho? É isso. E você vai saber desafiar esse seu Deus diante das leis que estão aí no mundo, esse é um grande equilíbrio. Aí é na corda bamba. Bora saber se a gente é bom mesmo nisso aí. Porque esse é o exercício. Você vai se experimentando tanto que você chega a um denominador comum e diz assim, está tudo certo. Mas está tudo certo nesse caos? Porque Deus também é o caos, Ele é a sombra, Ele é a luz. Você está dentro desse processo, então está tudo certo, não tem nada errado. Quando a gente julga, a gente está falando muito pelo ego. Então, quando você aprende a acolher esse ego, organizar ele, você vai dizer, está tudo certo. Cada um tem o seu tempo de processo, né, de crescimento. E também decidir determinadas coisas, pensar em determinadas coisas, não quer dizer que não é crescimento. É que existem pessoas que vão para o Pelourinho indo pela orla. Existem pessoas que vão para o Pelourinho indo pela paralela. Existem pessoas que vão para o Pelourinho andando de bicicleta, outras a pé, outras de carro, até de avião você pode ir para o Pelourinho. Cada um escolhe, mas todo mundo vai chegar no Pelourinho. Deus arquiteto, construtor do mundo, né? Evidências da existência de Deus, eu já coloquei para vocês, dei o exemplo da maré. Poderia dar exemplo do Sol, do encontro das galáxias, do meu relacionamento com você. Então, tudo que não é obra do homem é obra de Deus. Então, sobre as leis, a ideia de Deus é inseparável da ideia da lei, principalmente da lei moral. Sem o conhecimento desta, nenhuma sociedade pode viver ou desenvolver-se. Gente, eu acho esse trecho é demais para mim, porque hoje a gente já atualiza, a gente não colocaria a palavra moral, e sim a ética, porque a moral tem a ver com nossos comportamentos, e comportamento é algo muito limitado, porque vem muito da ancestralidade, o seu jeito de ser, de se comportar, de se vestir, é muito limitado aos padrões sociais, aos roteiros muito fechados. A ética já é algo mais aberto, que pode ser ético para mim, pode não ser para você, mesmo sendo do mesmo ambiente familiar. Quantas pessoas são evangélicas? Tem uma que é do candomblé. Acabei de contar, lá dentro de casa tem 2 espíritas ferrenhos, trabalham, fazem vários trabalhos sociais, e minha filha é do candomblé. Então, a moral, ela ainda tem uma tendência de limite, mas o que Kardec, o que Leon Denis chamou a atenção, porque Leon Denis foi contemporâneo de Kardec, o que eles nos chamam a atenção é que quando você fala de Deus, não dá para você separar da ideia de uma lei. Principalmente no processo humano que estamos hoje, aprendendo a expandir a consciência e não entendendo tudo ainda. Você não consegue dar um passo largo sem você olhar dos lados, perceber se você pode pisar. Hoje você não é mais a pessoa que come gente. Porque a gente já foi dessa época. Que comia gente para sobreviver, que comia gente. Existem um ou outro ainda que faz. Existe. Deus me livre, credo. Não é? Tem pessoas que ainda fazem voodoo em determinados lugares da África. Tem pessoas que fazem trabalhos e está tudo certo. Dentro das leis deles, dentro do processo evolutivo deles, não tem nada de errado. Quando você passa pela avenida, que você vê uma oferenda,
de um animal, né, que mataram, etc. e tal, quem é você? Quem sou eu para dizer que aquilo está errado? Olha a explicação do fundamento daquela religião. Então, eu não posso me comparar do jeito que eu penso sobre a vida com o que está posto. Tudo está dentro das leis. Por isso que ele falou moral, que é a forma como aquela pessoa vê o mundo. E a forma como aquela pessoa vê o mundo não quer dizer que ela é evolutiva. Como é que você pode se culpar, por exemplo, ou culpar alguém que só sabe fazer daquele jeito? Ele não tem expansão da consciência, é o jeito que ele faz. Então, o jeito que ele faz está certo. Está certo para ele. Você é um exemplo disso. Se eu parar para perguntar para você hoje, você já se arrependeu de alguma coisa? Pô, com certeza. Quem é que não se arrependeu de alguma coisa? Se eu não gosto nem de lembrar o que eu já me arrependi. Não quero me lembrar, porque eu me arrependi mesmo. Mas eu sabia fazer diferente? Eu sabia? Estou perguntando para vocês. Claro que não sabia. Se eu soubesse, eu tinha feito diferente. Não teria esse sentimento que eu estou tendo hoje. Então, por que me culpar? Quando eu encontro com essas leis, que eu abro campo para refletir, não posso, não preciso me culpar. Porque eu só faço as coisas que eu entendo, que eu consigo saber. Então, tudo é um experimento o tempo todo. E experiência é divina, porque é utilizado a sua experiência material para apresentar a divindade ao mundo do seu jeito. Porque tudo está dentro do processo Deus, fonte criadora. E as leis, olha que interessante, existem, os espíritos colocaram isso para Kardec, tá? Existe a lei da adoração, do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, lei, justiça, de amor e caridade. Mas, por exemplo, a lei da adoração. Por que vocês acham que essa é uma lei? O que vocês entendem da lei de adoração? O que pode ser? Agradar a Deus acima de todas as coisas. Você sabe o que é isso? Por isso que eu disse a vocês que se os espíritos estivessem aqui, certamente eles vão mudar essas palavras, tá? Mas a ideia é mais ou menos a seguinte. Quando você reconhece Deus, seja pelo louvor, pelos cantos, pelos mantras, pelos rezos, por você silenciar e só soltar algumas palavras, fazer as suas preces, você está reconhecendo a suprema inteligência. É isso. A ideia é essa. Não tem mais que isso. Agora, cada cultura vai fazer do seu jeito. Não tem segredo. A lei do trabalho, a gente já falou. Reprodução. Por que a lei da reprodução é algo interessante? Faz parte. Sempre para inovar, para criar. E reprodução não é só reprodução humana, não. É porque as palavras são limitadas ao tempo. Então, tudo o que você compartilha, quando eu compartilho as minhas ideias, que deixam vocês loucos, poxa, eu estou reproduzindo, eu estou compartilhando algo que pode ser útil, ou pode não ser, e te ajuda a se situar no mundo. Concorda, não concorda? Eu vou pensar sobre. Conservar. Por que a lei da conservação é importante? Quando você preserva aquilo que é importante, você consegue deixar um bom legado. Você preserva, você previne, você conserva. Porque a ideia não é o pé da letra, mas é um pouco de tudo na tua vida. Tem as coisas materiais e tem as não materiais. Quando você... Vamos falar da guerra. Aquelas pessoas que estão em guerra, elas precisam conservar algumas coisas, porque elas não têm mais dinheiro, elas não podem sair para comprar as coisas. Algumas coisas elas vão aprender a técnica de conservar, para que dure mais. Mas não é só isso, é pelo valor que aquilo foi construído. Vamos sair da guerra e vamos falar da gente. Quando você compra um celular, quando você compra um óculos, que não são coisas baratas, são coisas caras. Um óculos é sempre mais que R$2.000. Um bom óculos. Você vai deixar ele de qualquer jeito? Ele tem um valor material. Como é que você está lidando com a matéria? Entendeu? O celular você vai deixar ele de qualquer jeito, rachar, cair, você tem todo o cuidado com ele. Ele tem um valor. Então, a conservação te traz a ideia de
valor daquilo que foi feito pelo seu próprio esforço, mas também até pelo esforço coletivo. Por que a lei da destruição é uma lei? O que está acontecendo lá nas guerras, um está destruindo o outro materialmente e humanamente. Mas os espíritos disseram que isso é uma lei. Por que será? Essa é a mais dolorida para mim. Não sei para vocês. Por quê? Que a destruição é uma lei. Experiência de cada um, o que mais? Renovação. Nada pode se tornar permanente absolutamente. Nada. Os terremotos, maremotos, mudanças geológicas, não é à toa. Tudo é renovação. Está dentro da lei maior. Então, quando você der cupim no sofá que mais você gosta, não reclame. É esquisito falar isso, né? Mas não está nada fora de Deus. Essa questão da contribuição do ser humano para esse desastre ambiental. Destruição, né? Boa pergunta. Ela me fez a seguinte pergunta. Quando a gente olha de longe assim, muitas pessoas destruindo o meio ambiente. Vamos falar das madeiras, né? É mais fácil para a gente. Lá no Amazonas, dizem que tem determinados lugares que praticamente já foi tudo destruído. Né? Quando você olha assim, mapeia, fala, pô, ali não tem nada mais. Até uma árvore, uma jaqueira. Uma jaqueira leva 30 anos, mais de 30 anos para nascer. Ou os caras saem quebrando tudo, arrancando tudo. Como é que vai fazer? A minha geração não vai ver mais jaqueira. Eu já estou com 60 anos. Então, essa questão da destruição é bem interessante, porque não é ao pé da letra. Às vezes, determinadas coisas acontecem para que você mude o seu status de consciência. Quando a gente olha de maneira única e exclusivamente, conceitual, local, a gente nunca vai concordar. Mas quando você sai da cena e olha para Deus, porque Deus também é caos, ou não? Não tem nada fora dele? Então, por que será que Deus permite o caos? É algo que a gente precisa questionar. Porque não é uma montante em miniatura, é uma grande montante cósmica. Isso, para o cosmo, que é infinito, não é nada. Isso é ruim para a gente que está com status de consciência que não faria isso. Mas o outro não chegou onde eu cheguei. E ele continua fazendo. Preciso do quê? Das leis. Aí as leis têm que comer mesmo. Tem que ter a lei humana. A gente não pode a gente não pode fugir disso, porque os homens ainda precisam ser delimitados pelas leis. Porque quando não tiver mais lei, é porque a unicidade consciencial já aconteceu. Todo mundo já sabe até onde vai. Dentro da tua casa, espero, né, que seja assim, se não for, pense, para que chegue a isso, respeite o ir e vir de cada um dentro da sua casa. Pare de ficar fuçando o celular do outro. Não tem nada a ver com você. Mas é meu marido. Sim. Mas ali é dele. O celular é dela. Ali é a intimidade dele. Mas está me traindo, não converse. Está faltando diálogo aí, hein? Pense nisso aí. Então, quando você não elabora isso dentro de você, qualquer lei dessa, porque é dentro de você antes de tudo, você está indo para o joguete do ego. E isso você precisa tomar cuidado. Lei da sociedade. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu vou falar rapidamente, mas assim, não é o que eu acho, o que eu deixo de achar, mas é o que está posto. Existem determinadas sociedades que, se você usar a cultura daquela sociedade, a outra sociedade vai dizer que isso é inapropriação cultural, não é? Então, pense sobre isso. Ou a gente pensa na unicidade, todo mundo se apropria de todos os conhecimentos, de todas as culturas, ou a gente não vai conseguir essa unicidade. Será que a gente tem que se preocupar mesmo com esses limites? Percebe? Mas não é todo mundo que pensa assim. Tem gente que fala assim, bom, por que está fazendo? Isso aí não é para usar. Por que não está falando do lugar de fala? É complicado, porque isso gera até prisão. Isso gera problemas sérios dentro da sociedade que está ficando muito dual. Ou a gente é dual ou a gente é unicidade. O Espiritismo diz assim, vai tendo consciência, vai experimentando, vai respeitando, vai sendo justo, vai sendo ético, que a unicidade vai acontecer. E então, essas coisas estão acontecendo, já não te afetam mais. Você consegue viver no mundo sem ter
sem ser afetado pelo mundo e consegue viver melhor. A outra lei, eu passei, né? Peraí que eu fui aqui. A lei da igualdade, né, do progresso e da igualdade, tudo progride. Não, se você olhar para o outro e diz assim, bom, mas que ele está fazendo um canibal. Poxa, o cara lá da África ainda come gente, porque existem culturas que ainda comem pessoas. Ok? Raríssimo, mas existem pessoas que comem pessoas. Você está me dizendo que ele é menos evoluído que você, por quê? Qual é o seu parâmetro? Porque ele está numa cultura, não é a sua. Quando você exige que ele seja da sua cultura, você está sendo injusto. Você não está na última lei. Não, lá entre eles é a lei deles. Você está me dizendo que aquela pessoa lá dentro da prisão é menos evoluída que você? Como é que se compara as culturas assim, que foram construídas ali entre eles? Não é você que vai julgar isso. Não é. O que você precisa é de respeito. Todos são filhos de Deus. Você não concorda mais e você não vai fazer aquilo, e dentro dessa sociedade ele vai ter que dar conta da lei dos homens. Porque é o máximo que a gente conseguiu para que as pessoas, pelo menos, vivam em harmonia. Porque não dá para viver daquele jeito. Então, eles estão dentro de um local específico que tem as próprias leis, as leis deles. Lá eles convivem. Fora isso, eles não conseguem, porque eles sempre vão ter que se submeter a essa lei maior que a lei desses homens aqui, que estão submetidos às leis maiores, são essas aí. Lei da liberdade. Por que a lei da liberdade é interessante? Lembra que a gente falou de livre-arbítrio e liberdade? No fundo, todo mundo está vivendo, cada reencarnação, cada dia um pouquinho, porque, no fundo, a gente quer ser livre. A gente não quer, vou falar uma coisa bem material, tá? A gente não quer ter horário para acordar. A gente não quer ir trabalhar hoje. Entendeu? A gente não quer comer isso, a gente quer comer aquilo. Mas dá para ficar fazendo isso? Não. Porque aqui na matéria você tem as leis também da própria natureza. Você, com esse corpo que você tem, com essa frequência que você tem, fique comendo pastel todo dia, coxinha, acarajé, azeite, para você ver o que acontece com o teu corpo. McDonald's todo dia. Não aguenta. Refrigerante não aguenta. Qualquer água gasificada, qualquer refrigerante, a médio, vamos colocar a longo prazo, sabe o que vai acontecer com você? Desmineralizar os seus ossos. Descalcifica. Toda água com gás a longo prazo. Refrigerante, fora o açúcar, que eu não falei do açúcar. Mas o gás, ele desmineraliza os teus ossos. Se você tem uma tendência a ter osteoporose lá depois dos 60, isso vai avançar. Falta de conhecimento traz ignorância. Quanto mais conhecimento você tem, autoconhecimento você tem, mais consciência você tem. Você vai respeitando quem bebe refrigerante, vai respeitando quem mata animal para comer, mas você já tem o conhecimento, você já não quer mais fazer aquilo, porque você sente que isso é, dentro de você, uma verdade. Mas não é a verdade dentro do outro. Respeite, aguarde, ele vai ter um momento dele. Aí, quando você entende todas essas leis, você vai lá para a última. Lei da justiça, do amor, da caridade. Né? Você se torna mais fraternal, mais justo, mais esperançoso. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta. E é bem interessante, e aí eu só vou para o último slide daqui a pouco, porque você tem muitas reencarnações que você vem vivendo e entendendo isso. Essa reencarnação, você buscou um autoconhecimento muito específico, que é se entender como espírito imortal. Então, se você mergulhar, e aí é o convite que eu faço, mergulhe nessas leis com profundidade e você vai se situando no mundo. Você vai se sentir mais consciente, não se sente muito solto. Né? A todos os homens, Deus facultou meios de conhecerem suas leis. Todos podem conhecê-las, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem investigá-la são os que as melhor compreendam. Todos, entretanto, as compreenderão um dia, porquanto é forçoso é que o progresso se efetue. Então, cada um tem o seu progresso. Cada um
tem o seu momento. Cada um tem o seu dia de virar a chavinha. Se já tiverem algum momento na vida de vocês que um dia vocês viveram, você fala, entendi agora. Vocês já tiveram essa eureka dentro de vocês? Que a coisa aconteceu. Nossa, agora que... Poxa, tanto tempo, agora que eu vim entender. Caiu a ficha. Então, isso é o progresso se fazendo. Isso é o tal do salto quântico que se fala atualmente. Questionando. E Kardec falava isso, quanto mais você pergunta, mais vêm as respostas. Né? Tudo está em você, a porta está dentro de você, não está fora. Não procure as respostas fora, procure as respostas dentro. E aí Kardec perguntou, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus. Ela está escrita na consciência do homem, como na assinatura do artista na sua obra. Então, eu cheguei no último slide falando sobre o primeiro. Não tem como você viver sem esse romance com Deus. Buscando cada reencarnação, entendendo, cada reencarnação, procurando as informações que te balizam os valores, e você vai entendendo Deus na experiência humana. Não é conceitual. Eu diria para vocês hoje, esquece tudo essa aula de hoje, ok? Faz de conta que eu não dei essa aula. Vai viver a sua vida com os valores que você tem, mas questionando tudo o que você pensa, que você faz, o que acontece. Poxa, por que aquela pessoa matou? Pô, por que o sistema econômico é assim? Pô, por que está tendo guerra? Por que Venezuela? Por que Brasil? Por que eu? Por que meu chefe? Por que minha filha pensa desse jeito? Pô, por que minha filha foi para o candomblé? Por que ela não veio para o espiritismo? Vá questionando e entre na paz. Entre na caixa do nada. E você vai ver como é que vão vir as respostas. Aí você vai entender Deus. Porque Ele está permeado em tudo. Volta para esse auditório e olha cada detalhe dele, até a luz que chega dessa lâmpada. Tudo é Deus. Não tem nada fora dele. Nenhum questionamento, nenhuma reflexão que você faz que está aqui nesse campo está fora de Deus. Então, aqui também tem caos. Uma vez a Adenauer falou que ele estava fazendo uma palestra, o auditório estava cheio. Não sei se vocês já ouviram isso. Não sei se as meninas já ouviram. Que entrou uma pessoa que ia fazer um assalto. Vocês lembram dessa história? Estava armado, inclusive. De longe ele percebeu. Essa pessoa veio inquieta, subiu, foi até ali, olhou para ele e voltou. Ele percebeu. Ele continuou fazendo a palestra. Por quê? Ele confiou na frequência, nas palavras, na proposta do ambiente. Ele tinha outra coisa a fazer? Não tinha. Ele tinha que ter confiança no ambiente que ele criou. É isso, você é isso. Confie no campo que você é. Mesmo que as mazelas psíquicas venham de outras vidas, que você nasceu depressivo, nasceu com angústia, que esse vazio não saia, confia naquilo que você é agora. Você está vindo buscar uma informação que é autoconhecimento para mudar o seu campo. Então, mostre para que veio. Mude. Busque as leis de forma conceitual e vai dizendo, nossa, como é que está o meu trabalho? Como é que está a minha liberdade? Eu não gosto que as pessoas me cobram isso. Eu não gosto... Poxa, quebrou meu celular. Como é que você lida com isso? Como é que você está lidando com as guerras que estão lá? Você está criticando muito? Os caras estão quebrando o pau lá. Você faria isso? Não. Então, vibra. Utilize a caixa do nada para vibrar em favor. É essa que são as leis de Deus. É você situar no aqui e agora, vivendo os teus valores de maneira mais ética possível, e confiando na fé. Muita paz.